queria motivar você a trabalhar, a orar, a agir, para que nós possamos provocar o incrível, o extraordinário, o sensacional na nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que melhorar nossa visão, ampliar nossa visibilidade. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui sobre vista ou visão, e tratando de vista, com o propósito de dizer da realidade que te cerca, daquilo que passa uma informação para você diante dos seus olhos. E visão, na verdade, aquilo que você consegue ver que vai acontecer, independente do cenário que está ao seu redor. O grande desafio é que todas as vezes que a vista for comprometida, não permita que a visão se comprometa. Porque muitas vezes, em determinadas situações, você vai olhar o panorama, o ambiente, o cenário é totalmente desfavorável. É o que sua vista, é o que as avaliações, é o que os prognósticos, é o que as pesquisas, elas dizem. Elas não são mentirosas, não, elas são realistas. Mas o que elas relatam é apenas o que está diante da vista. É o resultado que ela conseguiu obter mediante a pesquisa que fez. Porém, tem algo que pode trabalhar em cada um de nós, e talvez essa seja a diferença entre o vencedor e o perdedor. Porque o perdedor, ele compromete a visão por causa da vista, e o vencedor faz com que a visão subjugue a informação da vista. Tudo parece o contrário, tudo parece que não vai dar certo. As informações são negativas, os conselhos são adversos, mas a visão, a fé, ela vai fazer com que eu continue trabalhando, lutando, orando, me dedicando para que as coisas aconteçam. Se nós queremos levar nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso ministério para outro nível, antes de irmos para lá, nossa mente vai ter que ir. Nossa visão vai ter que ser ampliada. Andar por vista não vai dar. Nós temos que andar por fé. E o que a fé faz? Que eu tenha visão, para que eu consiga enxergar as coisas. Numa visão pessimista, você não vai a lugar nenhum. As coisas estão caóticas? Estão. As coisas estão difíceis? Estão. Mas elas podem até não melhorar para todo mundo, mas para mim vai melhorar e pronto. Porque eu vou trabalhar para que isso aconteça, certo? Eu vou me dedicar para isso aconteça. Então, o deserto matava muita gente, mas Ismael prosperou. O deserto destruía muita gente, mas Isaac venceu no deserto. Porque se Deus estiver conosco, o deserto vai ter que fazer com que nós venhamos a prosperar. Mas nós temos que ter visão para isso. Por muitas vezes estamos em situações onde o medo neutraliza a nossa fé, aguça a nossa vista. Nós ficamos tão aguçados com a vista que percebemos os detalhes, os perigos, os exames, as circunstâncias, os valores, os problemas, os sentimentos, que a visão vai embora. Não, é anulada. Há muitos anos atrás, ouvindo uma mensagem do pastor Silmar, ele deu um exemplo que eu achei extraordinário. Ele disse que estava fazendo uma obra na igreja, e o pessoal estava fazendo uma correntinha para mudar uma pilha de tijolo de lugar. E o pessoal pegava aqui 3 tijolos, passava por de cá, o daqui para ali, e ia embora. Até que alguém gritou: acabou! Acabou, mas vinha um na linha. E ele, descuidado, achou que acabou. O cara fez assim, bateu o tijolo nele e rasgou. E aí ele teve que levar ponta. E foi para o hospital para levar ponta, está dando ponto nele. E ele começou a falar de Jesus para o cara que estava dando ponto, pregando para o cara enquanto o cara estava dando ponto. Um tempo passou, o filho dele cortou o pé. E ele foi levar o filho para levar ponto. Enquanto o filho estava levando ponto, o filho estava gritando, chorando, reclamando. E ele disse: qual era a diferença?
é que eu era um homem e meu filho, um menino. Quando os problemas chegam, como você se comporta diante deles? Talvez o maior milagre que você precisa não é resolver o seu problema atual, é melhorar a sua visão. Porque se você muda a sua visão, você consegue resolver o seu problema da atualidade e os vindouros. Nós temos que entender que a nossa visão precisa mudar. Ande com gente que vai abrir seus olhos, que vai te mostrar, que vai te ensinar o que você não sabe. Pare de andar com cabeça de bagre, com Zé Ruela, com Zé Rosquinha, com gente que fica te mostrando fotinha, palhaçadinha, não vai te levar para lugar. Pastor, porque eu estou nessa vida? Porque você está na que gosta. Ande com quem vai te levar para ter uma nova visão. E a mudança de ano não muda nada. O que muda são as nossas atitudes e decisões. E hoje nós estamos com medo daquilo que estamos enfrentando. Aquilo que enfrentamos hoje não vai nos vencer, porque Deus não muda. Deus está nos dando a oportunidade de rever nossos negócios, de entender que o mundo está mudando, a maneira de comprar mudou, de vender mudou, de entregar mudou, de se comunicar mudou, está mudando tudo. Tem uma história que eu gosto muito, de um camarada que estava preparando um material de estudo, e ele, para arejar a cabeça dele, ele abriu a porta e foi no jardim, só para dar uma voltinha, sabe, de tanta leitura. E aí quando ele volta para dentro de casa, que ele olhou para baixo, a perna da calça dele assim, e o sapato estava cheio de carrapicho. Pensa num troço esquisito. Você sabe o que é carrapicho? Aquele troço que gruda, assim que... E aí ele começou a tirar o carrapicho. Aí ele olhou para o carrapicho e falou: como é que esse carrapicho grudou na minha calça? Eu queria motivar você a trabalhar, a orar, a agir, para que nós possamos provocar o incrível, o extraordinário, o sensacional na nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que melhorar nossa visão, ampliar nossa visibilidade. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui sobre vista ou visão, e tratando de vista, com o propósito de dizer da realidade que te cerca, daquilo que passa uma informação para você diante dos seus olhos. E visão, na verdade, aquilo que você consegue ver que vai acontecer, independente do cenário que está ao seu redor. O grande desafio é que todas as vezes que a vista for comprometida, não permita que a visão se comprometa. Porque muitas vezes, em determinadas situações, você vai olhar o panorama, o ambiente, o cenário é totalmente desfavorável. É o que sua vista, é o que as avaliações, é o que os prognósticos, é o que as pesquisas, elas dizem. Elas não são mentirosas, não, elas são realistas, mas o que elas relatam é apenas o que está diante da vista, é o resultado que ela conseguiu obter mediante a pesquisa que fez. Porém, tem algo que pode trabalhar em cada um de nós, e talvez essa seja a diferença entre o vencedor e o perdedor. Porque o perdedor, ele compromete a visão por causa da vista, e o vencedor faz com que a visão subjugue a informação da vista. Tudo parece o contrário, tudo parece que não vai dar certo. As informações são negativas, os conselhos são adversos, mas a visão, a fé, ela vai fazer com que eu continue trabalhando, lutando, orando, me dedicando para que as coisas aconteçam. Se nós queremos levar nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso ministério para outro nível, antes de irmos para lá, nossa mente vai ter que ir. Nossa visão vai ter que ser ampliada. Andar por vista não vai dar. Nós temos que andar por fé. E o que a fé faz? Que eu tenha visão.
para que eu consiga enxergar as coisas. Numa visão pessimista, você não vai a lugar nenhum. As coisas estão caóticas? Estão. As coisas estão difíceis? Estão. Mas elas podem até não melhorar para todo mundo, mas para mim vai melhorar e pronto. Porque eu vou trabalhar para que isso aconteça, certo? Eu vou me dedicar para isso aconteça. Então, o deserto matava muita gente, mas Ismael prosperou. O deserto destruía muita gente, mas Isaac venceu no deserto. Porque se Deus estiver conosco, o deserto vai ter que fazer com que nós venhamos a prosperar. Mas nós temos que ter visão para isso. Por muitas vezes estamos em situações onde o medo neutraliza a nossa fé, aguça a nossa vista. Nós ficamos tão aguçados com a vista que percebemos os detalhes, os perigos, os exames, as circunstâncias, os valores, os problemas, os sentimentos, que a visão vai embora. Não, é anulada. Há muitos anos atrás, ouvindo uma mensagem do pastor Silmar, ele deu um exemplo que eu achei extraordinário. Ele disse que estava fazendo uma obra na igreja e o pessoal estava fazendo uma correntinha para mudar uma pilha de tijolo de lugar. E o pessoal pegava aqui 3 tijolos, passava por de cá, o daqui para ali e ia embora. Até que alguém gritou: acabou! Acabou, mas vinha um na linha. E ele, descuidado, achou que acabou. O cara fez assim, bateu o tijolo nele e rasgou. E aí ele teve que levar ponta. E foi para o hospital para levar ponta, estavam dando ponto nele. E ele começou a falar de Jesus para o cara que estava dando ponto, pregando para o cara enquanto o cara estava dando ponto. Um tempo passou, o filho dele cortou o pé. E ele foi levar o filho para levar ponto. Enquanto o filho estava levando ponto, o filho estava gritando, chorando, reclamando. E ele disse: qual era a diferença? É que eu era um homem e meu filho, um menino. Quando os problemas chegam, como você se comporta diante deles? Talvez o maior milagre que você precisa não é resolver o seu problema atual, é melhorar a sua visão. Porque se você muda a sua visão, você consegue resolver o seu problema da atualidade e os vindouros. Nós temos que entender que a nossa visão precisa mudar. Ande com gente que vai abrir seus olhos, que vai te mostrar, que vai te ensinar o que você não sabe. Pare de andar com cabeça de bagre, com Zé Ruela, com Zé Rosquinha, com gente que fica te mostrando fotinha, palhaçadinha. Não vai te levar para lugar. Pastor, porque eu estou nessa vida? Porque você está lá que gosta. Ande com quem vai te levar para ter uma nova visão. E a mudança de ano não muda nada. O que muda são as nossas atitudes e decisões. E hoje nós estamos com medo daquilo que estamos enfrentando. Aquilo que enfrentamos hoje não vai nos vencer, porque Deus não muda. Deus está nos dando a oportunidade de rever nossos negócios, de entender que o mundo está mudando, a maneira de comprar mudou, de vender mudou, de entregar mudou, de se comunicar mudou, está mudando tudo. Tem uma história que eu gosto muito, de um camarada que estava preparando um material de estudo, e ele, para arejar a cabeça dele, ele abriu a porta e foi no jardim, só para dar uma voltinha, sabe, de tanta leitura. E aí quando ele volta para dentro de casa, que ele olhou para baixo, a perna da calça dele assim, e o sapato estava cheio de carrapicho. Pensa num troço esquisito. Você sabe o que é carrapicho? Aquele troço que gruda, assim que... E aí ele começou a tirar o carrapicho. Aí ele olhou para o carrapicho e falou: como é que esse carrapicho grudou na minha calça? Eu queria motivar você a trabalhar, a orar, a agir, para que nós possamos provocar o incrível, o extraordinário, o sensacional na nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que melhorar a nossa visão, ampliar a nossa visibilidade. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui sobre vista ou visão, e tratando de vista, com o propósito de dizer da realidade que te cerca, daquilo que passa uma informação para você diante dos seus olhos. E visão, na verdade, aquilo que você consegue
ver que vai acontecer independente do cenário que está ao seu redor. O grande desafio é que todas as vezes que a vista for comprometida, não permita que a visão se comprometa. Porque muitas vezes, em determinadas situações, você vai olhar o panorama, o ambiente, o cenário é totalmente desfavorável. É o que sua vista, é o que as avaliações, é o que os prognósticos, é o que as pesquisas, elas dizem. Elas não são mentirosas, não, elas são realistas. Mas o que elas relatam é apenas o que está diante da vista. É o resultado que ela conseguiu obter mediante a pesquisa que fez. Porém, tem algo que pode trabalhar em cada um de nós, e talvez essa seja a diferença entre o vencedor e o perdedor. Porque o perdedor, ele compromete a visão por causa da vista, e o vencedor faz com que a visão subjugue a informação da vista. Tudo parece o contrário, tudo parece que não vai dar certo. As informações são negativas, os conselhos são adversos, mas a visão, a fé, ela vai fazer com que eu continue trabalhando, lutando, orando, me dedicando para que as coisas aconteçam. Se nós queremos levar nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso ministério para outro nível, antes de irmos para lá, nossa mente vai ter que ir. Nossa visão vai ter que ser ampliada. Andar por vista não vai dar. Nós temos que andar por fé. E o que a fé faz? Que eu tenha visão, para que eu consiga enxergar as coisas. Numa visão pessimista, você não vai a lugar nenhum. As coisas estão caóticas? Estão. As coisas estão difíceis? Estão. Mas elas podem até não melhorar para todo mundo, mas para mim vai melhorar e pronto. Porque eu vou trabalhar para que isso aconteça, certo? Eu vou me dedicar para isso aconteça. Então, o deserto matava muita gente, mas Ismael prosperou. O deserto destruía muita gente, mas Isaac venceu no deserto. Porque se Deus estiver conosco, o deserto vai ter que fazer com que nós venhamos a prosperar. Mas nós temos que ter visão para isso. Por muitas vezes estamos em situações onde o medo neutraliza a nossa fé, aguça a nossa vista. Nós ficamos tão aguçados com a vista que percebemos os detalhes, os perigos, os exames, as circunstâncias, os valores, os problemas, os sentimentos, que a visão vai embora. Não, é anulada. Há muitos anos atrás, ouvindo uma mensagem do pastor Silmar, ele deu um exemplo que eu achei extraordinário. Ele disse que estava fazendo uma obra na igreja, e o pessoal estava fazendo uma correntinha para mudar uma pilha de tijolo de lugar. E o pessoal pegava aqui 3 tijolos, passava por de cá, o daqui para ali, e ia embora. Até que alguém gritou: acabou! Acabou, mas vinha um na linha. E ele, descuidado, achou que acabou. O cara fez assim, bateu o tijolo nele e rasgou. E aí ele teve que levar ponta. E foi para o hospital para levar ponta, estava dando ponto nele. E ele começou a falar de Jesus para o cara que estava dando ponto, pregando para o cara enquanto o cara estava dando ponto. Um tempo passou, o filho dele cortou o pé. E ele foi levar o filho para levar ponto. Enquanto o filho estava levando ponto, o filho estava gritando, chorando, reclamando. E ele disse: qual era a diferença? É que eu era um homem e meu filho, um menino. Quando os problemas chegam, como você se comporta diante deles? Talvez um homem lá que você precisa não é resolver o seu problema atual, é melhorar a sua visão. Porque se você muda a sua visão, você consegue resolver o seu problema da atualidade e os vindouros. Nós temos que entender que a nossa visão precisa mudar. Ande com gente que vai abrir seus olhos, que vai te mostrar, que vai te ensinar o que você não sabe. Pare de andar com cabeça de bagre, com Zé Ruela, com Zé Rosquinha, com gente que fica te mostrando fotinha, palhaçadinha.
Não vai te levar para lugar, pastor, porque eu estou nessa vida. Porque você está lá que gosta. Ande com quem vai te levar para ter uma nova visão. E a mudança de ano não muda nada. O que muda são as nossas atitudes e decisões. E hoje nós estamos com medo daquilo que estamos enfrentando. Aquilo que enfrentamos hoje não vai nos vencer, porque Deus não muda. Deus está nos dando a oportunidade de rever nossos negócios, de entender que o mundo está mudando, a maneira de comprar mudou, de vender mudou, de entregar mudou, de se comunicar mudou. Está mudando tudo. Tem uma história que eu gosto muito, de um camarada que estava preparando um material de estudo, e ele, para arejar a cabeça dele, ele abriu a porta e foi no jardim, só para dar uma voltinha, sabe, de tanta leitura. E aí quando ele volta para dentro de casa, que ele olhou para baixo, a perna da calça dele assim, e o sapato estava cheio de carrapicho. Pensa num troço esquisito. Você sabe o que é carrapicho? Aquele troço que gruda, assim que... E aí ele começou a tirar o carrapicho. Aí ele olhou para o carrapicho e falou, como é que esse carrapicho grudou na minha calça? Eu queria motivar você.